Eu espero que esse vídeo seja recebido pela comunidade de pós-graduação da USP, com todos bem de saúde, respeitando todas as orientações das nossas autoridades sanitárias, para o distanciamento social. E dentro do planejamento da Pró-Reitoria de manter a nossa comunidade informada sobre tudo que está acontecendo na pós-graduação, nós fizemos o convite hoje para nós recebermos o professor Benedito Aguiar, presidente da CAPES, a nossa maior parceira e maior financiadora da pós-graduação, para que possa manter o contato com a nossa comunidade. O professor Benedito, ele assumiu a CAPES dia 24 de fevereiro deste ano. Ele fez uma visita presencial, pôde conversar comigo, com o professor Varran, nessa oportunidade, e na época nós combinamos dele fazer uma visita para toda a comunidade. Mas, infelizmente, pela Covid-19, isso não pôde ser feito. Como nós temos muitos assuntos relevantes para tratar com a CAPES, eu fiz esse convite para o professor Benedito, que ele gentilmente aceitou o convite, e nós temos a presença da professora Zena Martins também, que é diretora do programa da CAPES, que irá acompanhar essa participação do professor Benedito. Então, professor Benedito, sou muito agradecido por senhor aceitar esse convite para falar com a comunidade de pós-graduação da USP. Eu já trago um abraço para o professor Varran, que não pôde estar hoje aqui conosco, ele está falando com os nossos dirigentes. Então, professor Benedito, o senhor fique à vontade para se dirigir à comunidade de pós-graduação da USP para abordar os temas que o senhor achar de maior interesse dessa comunidade. Muito obrigado. Bom dia, professor Carlotti. É um grande prazer estar falando com a comunidade da pós-graduação da USP. Transmita também o meu grande abraço ao meu amigo, professor Varran. Tive a oportunidade de estar aí na USP, conversamos bastante, oportunidade em que nós não tínhamos ainda nem a dimensão dessa pandemia que nos aflige a todos nós. E naquela oportunidade, tivemos inclusive a oportunidade de falar, conhecer a professora Esther e parabenizá-la pelo sequenciamento, pela ação inédita da USP quanto ao sequenciamento do coronavírus, né? Então, a USP é uma instituição que merece todo o nosso respeito. Nós temos ao longo da história da CAPES, a parceria USP-CAPES tem sido muito profícua e não vai ser diferente, não é? Não vai ser diferente. Ela vai ser cada vez mais aperfeiçoada, como as grandes universidades do nosso país. A USP é uma das que nós colocamos em destaque. Eu gostaria de falar, como está sendo me dada essa oportunidade, de alguns pontos que são talvez fundamentais nesse início de ano, alguns muito relacionados com o momento em que nós estamos vivendo dessa pandemia, os desafios que nós temos pela frente, enquanto CAPES, enquanto sistema de pós-graduação do nosso país. Inicialmente, eu gostaria de tecer algumas considerações a respeito do novo programa de bolsas. Tá? É um assunto que está de conhecimento de todos, até porque houve uma especulação muito grande pela própria imprensa e eu diria que até uma politização desse assunto, infelizmente, por algumas entidades, mas que está, no nosso entendimento, ele está superado. Tá? Nós gostaríamos de apenas pontuar alguns aspectos bem fundamentais deste programa e as motivações pelas quais esse novo programa de bolsas ele foi implantado e os seus resultados, né? Veja só, nós, há 2 anos, praticamente, a CAPES vem trabalhando na elaboração de um modelo de distribuição de bolsas. Essa iniciativa da CAPES, ela, de certa forma, foi provocada pela própria comunidade acadêmica, que percebeu que haviam muitas distorções na distribuição de bolsas da CAPES. Nós temos hoje um contingente de quase 95 mil bolsas ativas na CAPES, tá? E cerca de
4 mil aproximadamente, quase 85 mil, elas estão relacionadas com a demanda social. Tá? E é mais sobre a demanda social que eu quero me referir, não as 10 mil bolsas, que são em função de demandas específicas de projetos estratégicos, programas emergenciais. Mas no que diz respeito à demanda social, que está relacionada naturalmente com os programas PROAP, PROSUP, PROEX, são os programas que alimentam o dia a dia da pós-graduação brasileira, nós tínhamos verificado uma distorção muito grande. Programas que tinham conceitos mais baixos, que tinham muito mais bolsas do que programas com conceitos mais elevados. Um programa da mesma área, com o conceito 3, por exemplo, nós identificamos, e são muitos desses exemplos, um contingente de bolsas alocadas de 17 bolsas. Enquanto um programa 7 ou um programa 6, também tinham vários programas, com mais de a metade dessas bolsas. Na realidade, nós tínhamos programa, eu não vou dizer a área exatamente, nem vou citar a universidade, mas um programa 3 com 40 e poucas bolsas, 49 bolsas aproximadamente, e programa 7 com 17 bolsas aproximadamente. Tá? Então isso era algo que trazia algum desconforto e, na realidade, era uma injustiça dentro do programa do Sistema Nacional de Pós-Graduação. Então, em função disso, foi discutido, inclusive, com o Fórum de Pró-Reitores, com o FOPROP, teve uma participação bastante ativa nesse processo, no sentido de nós encontrarmos um modelo que pudesse ser mais isonômico, em que a meritocracia ela pudesse estar presente, ela pudesse realmente ser, vamos dizer assim, a ênfase desse processo de distribuição de bolsas. E aí, a partir daí, foi então concebido um modelo que basicamente parte de uma tabela básica inicial, tá? Alocando um número determinado de bolsas em função da grande área do conhecimento, né? Aqui na CAPES, as 3 grandes áreas do conhecimento, que nós poderíamos dizer a área da vida, a área das humanidades, a área das exatas, de uma forma geral, tá? E, adicionalmente a esse ponto de partida, nós tínhamos uma outra variável, um outro indicador, que estaria relacionado com o tamanho do curso e com o desempenho do curso, considerando-se que os cursos que conseguiam, de uma forma geral, claro que isso é de uma forma geral, ter titulações, né, formar pessoas dentro do mesmo espaço de tempo, quanto maior o número de titulados, melhor o desempenho, em princípio, daquele curso. É claro que nós sabemos, temos consciência de que esse indicador é um indicador que precisa até ser melhorado, estamos abertos a isso, porque no momento em que nós aplicamos esse indicador dentro de uma grande área, como, por exemplo, exatas, é uma grande área muito diversificada. A gente tem física, tem matemática, tem engenharias dentro dessa área e ainda tem os multidisciplinares. Então, são situações que não são idênticas, que há uma certa diferença do tempo de titulação. Mas o modelo não poderia, naquele momento, entrar neste detalhe. Então, foi considerado a variável número de titulados dentro do período de observação feito dentro dessas grandes áreas. Eu creio que daqui para frente já vamos estudar como melhorar esse processo, como melhorar esse modelo, de tal maneira que possamos ter um ajuste mais fino e exatamente essa variável possa representar a dinâmica, a característica de cada uma das áreas mais específicas. Bom, e além disso, uma ponderação em função do IDH do município, o DHM. Ou seja, as regiões mais carentes, nas quais historicamente nós temos observado, a CAPES tem observado, a comunidade acadêmica tem reivindicado uma melhor atenção, porque são áreas, regiões do país com
com situação econômica menos prestigiada. Então, esse índice, esse ponderador, índice de ponderação, ele foi aplicado de tal maneira que houvesse um reforço no número de bolsas após aplicados os dois indicadores principais. É claro que esse indicador, ele só faz sentido, ele só teve algum efeito para aquelas regiões carentes, aquelas regiões que não são consideradas carentes, que têm um IDH mais alto, elas não foram, vamos dizer assim, beneficiadas com esse indicador. Bom, então, quando nós assumimos a CAPES aqui, em fevereiro, nós observamos no sistema cerca de 80 mil bolsas. Pouco mais de 80 mil bolsas, fomos aproximar para 80 mil bolsas. Ao aplicarmos o modelo, nós verificamos que, para que nós pudéssemos ter uma ação mais isonômica possível, nós verificamos que alguns cursos que tinham direito a mais bolsas, com a distribuição das 80 mil bolsas, nós não conseguiríamos chegar a uma, vamos dizer assim, a uma prática mais justa no que diz respeito à distribuição de bolsas. Isso nos levou, inclusive, ao aumento do contingente de bolsas, que chegou a quase 85 mil, 84.300 bolsas aproximadamente. Então, nós partimos de 80 mil bolsas vamos aproximar para 84 mil bolsas. Ou seja, 4 mil bolsas a mais para que nós pudéssemos ter uma distribuição mais isonômica, mais justa no que diz respeito àquilo que nós tínhamos. Isso eu estou me referindo ao modelo básico, ao modelo de fato, em que as variáveis foram muito bem definidas e aplicadas lá em fevereiro. E naquele momento nós chegamos à conclusão, aliás, nós pensamos em não impactar de forma imediata nem aqueles que ganhariam umas bolsas, porque tiraria de alguns outros, e nem aqueles que perderiam bolsas em função da aplicação do modelo. Ou seja, nós estabelecemos um limite máximo, um teto máximo e um piso para que os programas de pós-graduação não fossem tão impactados. Nesse sentido, aquelas programas de pós-graduação que ganhariam bolsas, como apontado pelo modelo, a esses programas seria feito um incremento de, no máximo, 10%. Eles poderiam ter direito a 30%, 40%, 50%, mas seria apenas 10%. Aqueles que perderiam bolsas, porque estavam com excesso de bolsas, em função comparado com o que é apontado pelo modelo, perderiam apenas 10% de bolsas. E só os programas 7, eles poderiam ganhar até 30% e perder até 10% também. Essa foi a concepção inicial em fevereiro. Quando nós rodamos o modelo, nós verificamos que estaria cometendo algumas injustiças. Como eu falei anteriormente, nós não poderíamos atender adequadamente, dessa forma, aqueles programas que tinham mais direito de bolsas e que estavam historicamente prejudicados. Exemplo de programas 6 e 7, que estavam com número de bolsas muito aquém de programas 3 ou programas 4. É claro, gostaria de frisar que não significa que todos os programas 6 e 7 estavam dentro daquilo que se espera como apontado pelo modelo. Eu ouvi muitas críticas no sentido, mas o programa 7, é um programa 6 e perdeu bolsa. Claro, se tivesse, além daquilo apontado pelo modelo, naturalmente ia perder algumas bolsas. Então, tivemos que, com a portaria 34, repensar esses pesos que foram inicialmente implementados, ou estavam presentes na versão inicial do modelo, seja 10%, né, e 30% no máximo lá para 10% de ganhos e perdas e até 30% para os programas PROEX. Então, nós tivemos que repensar porque nós verificamos que
tínhamos no sistema cursos de 7 vezes avaliação 3. Outros 6 vezes avaliação 3, não eram números significativos de programas. Então não era justo nós distribuirmos bolsas de forma isonômica com esses programas, no que diz respeito ao peso, né, de ganhos e perdas, e outros programas que estavam muito bem avaliados, que historicamente vinham sendo prejudicados. A partir dessa percepção, a partir desta constatação, que poderíamos estar cometendo uma injustiça bastante grande, e esses programas teriam, ao longo do tempo, para recuperar essa perda que tinham historicamente observada, que vem sendo historicamente observada, nós, então, mudamos esses pesos. Tá? Mudamos esses pesos de tal maneira que houvesse uma aceleração, uma aproximação maior, mais rápida, daquilo que foi apontado pelo modelo. E desta maneira, naturalmente, alguns programas, conceito 3, foram naturalmente mais prejudicados, mas foram aqueles programas 3 que tinham avaliações consecutivas nesse valor de nota. Né? Os programas, é claro que alguns, e friso mais uma vez, os programas 6 e 7 não necessariamente tinham que manter o seu número de bolsas. Tínhamos observado, e o modelo apontava dentro da grande área, e eles tinham, alguns deles, não eram muitos, mas alguns deles tinham bolsas em excesso com relação ao modelo isonômico implementado. Bom, então dessa maneira nós implantamos, nós queremos apenas lembrar que dentro desse contexto aqui da pandemia, em que nós temos aqui uma limitação de recursos humanos trabalhando conosco aqui, nós queremos aqui até de público, diante da comunidade da CAPES aqui, da USP, agradecer a professora Zena, que esteve aqui durante toda essa pandemia conosco, em função desse problema, e toda a sua equipe, naturalmente, esteve muito próxima aqui, nós tínhamos reuniões praticamente todo dia, para que nós pudéssemos resolver esse problema da melhor maneira possível. Mas mesmo assim, nós tivemos a infelicidade de ter um erro técnico na parametrização desse modelo. Então, por isso que 6.300 bolsas aproximadamente deixaram de existir no sistema. De uma hora para outra, quando nós fomos ver, havia reivindicações das mais diversas, e nós pensávamos que as reivindicações ou as reclamações eram relacionadas com o modelo propriamente dito, na realidade, eram por um equívoco ou um erro técnico que foi feito durante a parametrização, e isso, com certeza, em função das limitações de pessoal que nós temos hoje ainda hoje trabalhando na CAPES. Naquela época, muito mais ainda, que estava todo mundo muito assustado com relação aos efeitos, à dinâmica da pandemia. Bom, então são esses esclarecimentos que eu gostaria de trazer com relação à implantação de um novo modelo de bolsas para a CAPES. Frisando mais uma vez, frisando algo que todos vocês sabem, que toda a comunidade sabe, mas eu gostaria de ressaltar mais uma vez 2 aspectos extremamente importantes. Primeiro, tivemos um aumento de bolsas, e não uma perda de bolsas com relação ao que nós tínhamos no sistema antes da implantação desse modelo. Segundo, nenhum bolsista ativo no sistema perdeu a sua bolsa. Mesmo aqueles bolsistas que estavam em determinado programa e para o qual o modelo apontou excesso de bolsas, e, portanto, essas bolsas foram perdidas, não é, pelo modelo, essas bolsas foram mantidas com o que nós chamamos de empréstimo. Ou seja, nenhum bolsista foi cortado do sistema. Isso é muito importante. Nós tivemos essa preocupação para que nós pudéssemos, de fato, atender da melhor maneira possível a todos os programas de pós-graduação,
buscando a forma mais isonômica possível e sem prejuízo para o Sistema Nacional de Pós-Graduação. Bom, uma outra ação que nós gostaríamos de mencionar é o lançamento de de um programa de combate a essa pandemia. Nós chamamos esse programa um programa amplo, que ele foi sendo construído ao longo do tempo, acontecendo e sendo construído ao mesmo tempo, né? Nós percebemos a importância de que a universidade brasileira pudesse dar uma resposta imediata e com o apoio da CAPES, né, a essas demandas das mais diversas relacionadas com essa pandemia que nós vivemos, e nós lançamos um programa que nós chamamos CAPES Epidemias. Tá? Esse programa ele teve como ação imediata, ação rápida e imediata, a distribuição de 1.150 bolsas. Foram 850 bolsas aproximadamente, distribuídas para a grande área da vida, a área da saúde, tá? De tal maneira que os programas de pós-graduação pudessem de imediato se organizarem para dar uma resposta, dar uma contribuição a essa pandemia. Depois tivemos mais 300 bolsas para a área das exatas, chamando a área de exatas a grande área, em que inclui também as engenharias, a informática, coisa e tal. E foram 1.150 bolsas. Depois, até completar 2.600 bolsas, que foi o número de bolsas do programa como um todo, nós lançamos 3 editais. O primeiro edital é o edital número 9, aqui da CAPES. Nós apresentamos a oportunidade de financiar 30 projetos de alta qualidade dentro das áreas de infectologia, microbiologia, pneumologia, epidemiologia e assim por diante. Áreas correlatas, mas também áreas correlatas, melhor dizendo, como a bioinformática e a bioengenharia. Chamando bioengenharia de uma forma mais ampla, todas as engenharias que de uma certa forma trabalham com aplicações voltadas à saúde e coisa e tal. E no fim deste mês, nós encerramos as inscrições e, para surpresa nossa, nós temos uma concorrência enorme. Tá? Ou seja, isso nos mostra claramente quanta demanda nós temos e quantos pesquisadores estão ávidos a terem apoios significativos para realizarem suas pesquisas. Eu sempre acreditei, sempre tenho falado no grande potencial da universidade brasileira. Potencial esse que muitas vezes não tem sido aproveitado, potencial esse que precisa ser melhor valorizado e apoiado de tal maneira, e programas apoiados de tal maneira que possam dar uma resposta aos nossos grandes problemas nacionais, que não são poucos, são muitos. Eu creio que a universidade brasileira tem uma contribuição a dar muito grande. Então, esse primeiro edital foram 30 projetos que serão aprovados, né? São cada projeto, a cada projeto desse nós teremos um apoio de 30 bolsas, entre bolsas de doutorado e pós-doutorado, e nós incluímos as bolsas de pós-doutorado por uma razão muito simples, para que nós pudéssemos ter, aliás, por 2 razões. Uma delas, para que nós tivéssemos uma resposta mais rápida a essa demanda, aos objetivos desse edital. Nós precisamos dar uma resposta mais rápida. O pós-doutorado são pessoas, os pós-doutores, os doutores, né, já disponíveis aí para trabalhar em projetos dessa natureza, podem dar uma resposta mais rápida junto com aqueles que estão em formação, os novos doutores que estão sendo formados pela universidade. Quero agradecer, inclusive, à USP, porque muitos professores aí desta universidade nos ajudaram com sugestões quanto às áreas a serem abordadas, até quanto
ao número, a bolsas, por exemplo, inicialmente nós não tínhamos nem pensado em ter um número de bolsas significativo de pós-docs. Foi daí da USP que diz, olha, é melhor concentrar, nós preferimos que tenha mais bolsas de pós-doc para que a gente possa dar uma resposta mais imediata. Isso foi feito. A partir daí, lançamos o segundo edital, que está em aberto ainda. Na realidade, o primeiro edital, nós gostaríamos de dizer que tivemos 543 propostas, professor Carlotti, para 30 projetos. Então, é uma concorrência bastante grande. Creio que é uma das maiores concorrências que a CAPES já teve. Numa chamada... Aqui da USP, Benedito, foram 35 pedidos. 35, olha que beleza. Então, vejam só, como 35 pedidos só da USP, olha, imagine então a Universidade Brasileira, de uma ponta a ponta do país, participando ativamente dessa chamada tão significativa. Temos o segundo edital, que foi lançado também logo em seguida, mais ou menos de um mês depois. A chamada está em aberto e, desta feita, esse edital foi voltado mais para aqueles que trabalham na produção de fármacos, tá? Ou no reposicionamento de fármacos. Fala-se que temos no mundo aí cerca de 40 fármacos diferentes sendo testados, sendo reposicionados. Foram fármacos que não foram desenvolvidos para combater o coronavírus. Até porque ainda se sabe muito pouco a respeito desse vírus, do comportamento desse vírus, das consequências dele no nosso organismo, né? Então, foram fármacos que já foram desenvolvidos no mundo todo aí. Então, é uma oportunidade que nós temos de desenvolver pesquisas de reposicionamento de fármacos para o combate dessa epidemia, dessa pandemia que estamos envolvidos. Tá? Além disso, também colocamos algo nesse edital muito interessante, tá? Aqueles que são muito provavelmente pesquisadores das várias áreas envolvidas nesse processo estão nos ouvindo neste momento, mas algo que está em aberto ainda no mundo todo, ninguém sabe muito como tratar, quais são os mecanismos envolvidos nesse processo, em relação exatamente do animal e do homem, seja no que diz respeito à origem desse vírus, seja no que diz respeito ao contágio entre um e outro no dia a dia das nossas vidas. Então, nesse aspecto, se nós analisarmos todos esses editais, o primeiro edital, tá, que havia uma interface bastante grande com a área das exatas, esse segundo edital tem uma abrangência também bastante grande, porque dá oportunidade para pesquisadores, inclusive na área da medicina veterinária, né? Pode ter uma oportunidade de contribuir bastante com esse segundo edital. E com isso nós completamos o segundo edital, ou seja, são praticamente esses 3 pontos mais importantes nesse edital. Aliás, desculpe, tem um outro ponto nesse edital que eu gostaria de chamar, que é vacinas, né? O desenvolvimento de produtos imunobiológicos, tá? Dos mais diversos. Sei que aí na USP tem um grupo bastante forte trabalhando nisso, o grupo do professor Calil, eu sei que trabalha bastante forte nisso daí, e esperamos que possamos ter resultados bastante significativos após concluídas essas pesquisas. E o terceiro edital que nós lançamos, voltado para telemedicina, tá? Telemedicina de uma forma mais ampla, ou seja, considerando as dimensões continentais do nosso país, a telemedicina ela já representa algo de maneira já é bastante significativa, não o seu uso ainda, mas ela já se percebe a importância que a telemedicina vai ter no futuro e que ela já, para algumas regiões, ela já começa a ser uma realidade bastante interessante. E dentro desse contexto, vários trabalhos correlatos, como, por exemplo, a classificação de
de padrões, né, voltados, não necessariamente, mas dentro de padrões, de classificação de padrões de imagem, para que possam contribuir para a identificação de doenças, não é? Doenças pneumológicas, por exemplo, não é? E eu acho muito importante o pessoal da engenharia, o pessoal da informática, o pessoal que trabalha com os cientistas de dados, utilizarem dados médicos para identificação de surtos epidemiológicos que podem surgir no país e, a partir daí, contribuirmos para políticas públicas relacionadas ao combate ou à prevenção de futuras epidemias. Tá? Então, essa telemedicina, ela se resume, ela tem várias, vamos dizer assim, várias frentes que podem ser exploradas, seja do próprio sistema, a concepção do sistema, no que diz respeito a todo o sistema de comunicação e de informação e comunicação, mas aquilo que está agregado a esse sistema, seja aplicativos, técnicas que possam ser desenvolvidas para a classificação de padrões médicos, padrões relacionados com as mais diversas doenças que possam estar agregadas. Em princípio, a nossa motivação agora, nesse momento, é essa pandemia que nós estamos vivendo, mas não necessariamente isso, além de mapeamento de regiões no país que possam, a partir de dados médicos captados e que venham ser também, a partir de agora, utilizados, né, que estão dispersos, nós possamos ter, inclusive, desenvolver técnicas quanto à melhor forma de isolamento social, em função daquilo que existe na região, utilizando parâmetros socioeconômicos e tudo mais. Ou seja, é um edital que, por natureza, ele é como os outros também, mas esse é bem multidisciplinar. Eu diria que é um edital que o técnico, a área das exatas, a engenharia e a informática, o matemático, o físico, não podem trabalhar sem a associação com o pessoal da área da saúde. Tá? Então, creio que é também uma contribuição que nós podemos dar bastante significativa. E queremos, então, encorajar todos os pesquisadores que possam apresentar suas respectivas propostas para esses 2 editais que ainda estão em aberto. Tá? Eu até diria que não há nenhum impedimento de que pessoas que tenham participado das equipes do primeiro edital possam participar também de propostas a serem apresentadas pelo segundo e terceiro edital. Não há nenhum impedimento quanto a essa questão. Uma coisa é certa, que eu gostaria de ressaltar, embora está claro no edital, mas que a proposta ela deve ser uma proposta por programa. Tá? Isso é muito importante para que não se perca tempo, coisa e tal. Isso é muito importante. Primeiro, para que evite que uma grande universidade que tenha cursos com notas mais elevadas possam ter seus projetos gera uma assimetria significativa na distribuição, na aprovação dos projetos. E a outra razão é que isso incentiva a multidisciplinaridade. Programas possam compartilhar seus conhecimentos. Às vezes um programa 4, ele tem lá um potencial muito grande que, somado a um potencial de um programa de uma nota mais elevada, um programa 7, aquilo fortalece a proposta, fortalece o projeto. E isso é muito bom, é aquilo que nós gostaríamos de ver nessa ação. Bom, o próximo ponto que nós gostaríamos de falar diz respeito à avaliação. A avaliação da CAPES é algo que tem sido
considerada uma consistente, é uma avaliação que já está estabelecida há muitos anos, mas que tem sido objeto de algumas críticas, de algumas observações, e por essa razão nós temos que nos debruçar sobre o processo e aperfeiçoá-lo. A comissão do Plano Nacional de Pós-Graduação, de acompanhamento do Plano Nacional de Pós-Graduação, que encerra os seus trabalhos este ano, uma comissão que trabalhou durante 10 anos, apontou algumas questões relacionadas com o Sistema Nacional de Pós-Graduação e, no que diz respeito à avaliação, 2 aspectos extremamente importantes que eu gostaria de pontuar. Primeiro, é que o sistema de pós-graduação ele devia mudar para um sistema multidimensional. Acho que toda a comunidade já tem acompanhado essa questão, ou seja, um programa de pós-graduação ele não precisa ser bom em todas as áreas, ele não precisa ter excelência acadêmica em todas as áreas, em todos os aspectos, vamos dizer assim. E nesse sentido foram estabelecidas 5 dimensões. Dentre essas dimensões, o impacto regional, os resultados daquele programa de pós-graduação. A outra é a produção científica vista de uma forma global. A outra, os impactos no processo de ensino e aprendizagem. Tá? Outros no que diz respeito à inovação. E, por fim, a internacionalização, que eu acho até que é um indicador, uma dimensão, melhor dizendo, que é permeante, ela é transversal, ela possibilita que as outras existam, mas ela não deveria ser considerada como uma dimensão isolada, com vida própria, vamos dizer assim, com resultados, vamos dizer assim, palpáveis do ponto de vista de impacto à sociedade, à sociedade brasileira, mas é de apoio, que possibilita com que essas outras ações, essas outras dimensões, elas possam atingir seus objetivos. Mas isso é algo que foi estabelecido ao longo das discussões e apresentado pela comissão. Nós até queremos levar uma reflexão a respeito de uma revisão, se for possível. Eu sei que o tempo está muito escasso, o tempo não tem sido generoso conosco, né, nesse processo, tá? No sentido de que nós possamos rever a posição da internacionalização. Ela é fundamental, ela é importante, mas ela por si só, ela não deveria ter sido considerada uma dimensão. Mas tudo bem, os próprios resultados vão mostrar isso com o decorrer do tempo. O fato é que esse novo sistema de avaliação, que deverá ser implantado no próximo quadriênio, ou seja, a partir de janeiro do próximo ano, tá? Ele vai levar a que os programas de pós-graduação do país, ao que o Sistema Nacional de Pós-Graduação possa buscar a sua identidade. Tá? O programa vai buscar os melhores caminhos para que possa atingir aquelas metas que estão estabelecidas dentro daquelas dimensões estabelecidas. Então, cada dimensão dessa vai ter os seus respectivos indicadores. Os programas já de início precisam se organizar para que possam trabalhar da melhor maneira esses indicadores e atingir aqueles objetivos que estão estabelecidos dentro de cada uma dessas dimensões. Ou seja, eu digo o seguinte, os programas de pós-graduação, mais do que nunca agora, precisam buscar e estabelecer as suas respectivas identidades. Creio que nós vamos crescer muito no que diz respeito a essa nova experiência. É claro, é um desafio bastante grande nós trabalharmos com um processo de avaliação completamente diferente daquilo que nós estamos fazendo hoje. Contudo, já no processo de avaliação em curso, né, nesse quadriênio, que encerra-se este ano, alguns indicadores preliminares já apontando para o futuro, para essa avaliação multidimensional, serão implementados. Ou seja, serão estabelecidas as fichas de avaliação, como nós chamamos,
com os respectivos indicadores, e alguns deles já com uma, vamos dizer assim, como um trabalho preliminar, apontando para essa nova sistema de avaliação que nós teremos no futuro. Claro, esse quadriênio encerra-se com o sistema de avaliação vigente. Tá? Uma crítica que eu faço, uma autocrítica agora, é o fato de que nós estamos agora, no fim do quadriênio, estabelecendo as regras para esse quadriênio. Tá? É o que nós não gostaríamos que acontecesse para o próximo quadriênio. Que a regra do jogo fosse estabelecida antes do jogo ser jogado, antes do início do jogo. Ou seja, que o próximo quadriênio, para o próximo quadriênio, os programas de pós-graduação do país possam conhecer as regras pelas quais serão avaliados. Tá? É claro que nós temos um desafio muito grande pela frente. Desafio que agora é o tempo. Vejam que tivemos que prorrogar o coleta, né, para junho, 5 de junho, para que os coordenadores de pós-graduação possam apresentar os seus insumos, os seus resultados, das suas relacionados com o seu programa de pós-graduação, com as pesquisas realizadas, e até 12 de junho, para que os pró-reitores possam, então, homologar esse resultado. Então, vejam só, a gente está em junho e está falando em alimentar um sistema do que aconteceu o ano passado. Claro, revisando algo que aconteceu nos outros anos, em alguns aspectos, mas, basicamente, aquilo que aconteceu no ano passado. Então, isso nós precisamos, essa cultura precisa ser mudada. Essa cultura de deixar para depois, deixar para a última hora. Eu gostaria de conclamar a toda a comunidade científica do país, em especial neste momento, comunidade científica da pós-graduação, da USP, no sentido de que para os próximos quadriênios, aliás, para o próximo quadriênio, para os próximos anos, nós possamos alimentar o sistema até o fim do ano. E em janeiro apenas abrir o sistema para alguns ajustes que se fizerem necessários. Tá? É claro, nós sabemos que depois do em dezembro, pouca coisa acontece. Ou melhor dizendo, depois do dia 20 de dezembro, poucas defesas, dissertações ou teses acontecem comparado com o que aconteceu durante todo o ano. Então, eu creio que será plenamente possível nós nos estruturarmos de tal maneira que nós possamos alimentar o coleta, tá, com esses dados relacionados com o primeiro ano em tempo hábil, de tal maneira que nós possamos iniciar o próximo ano sem grandes problemas. Porque é muito importante, porque são esses insumos, são esses resultados que vão nos dar os subsídios para alimentar o programa de bolsas, para redirecionar algumas pesquisas, para seguir nessa ou naquela direção, em função de uma reflexão daquilo que aconteceu no ano que passou. Então, creio que é algo que nós precisamos, eu gostaria de, mais uma vez, dizer, e encorajar a toda a comunidade, de tal maneira que nós possamos vencer juntos este desafio. A outra recomendação da Comissão Nacional de Acompanhamento do Sistema Nacional de Pós-Graduação, do Plano Nacional de Pós-Graduação, melhor dizendo, diz respeito ao número de áreas de avaliação que nós temos hoje. Olha, nós temos hoje 49 áreas de avaliação, que foram criadas ao longo dos anos, muitas vezes por alguns interesses não necessariamente científicos, e houve o que nós observamos é que é um contingente de pessoas muito grande, com áreas que onde há um sombreamento muito grande, uma superposição bastante grande, e áreas poderão ser fundidas e nós podemos ter um sistema mais eficiente de avaliação. E nesse sentido, nós imaginamos que nós podemos ter 50% desse valor de maneira bastante representativa. Eu até creio que nós podemos manter as 3 grandes áreas do conhecimento, tá? Talvez manter até as 9 grandes áreas de avaliação,
né? Agora, dentro de cada uma dessas áreas de avaliação, nós temos um número excessivo de áreas que formam, então, essas 49 áreas. Então, estaremos nomeando uma comissão para que possa se debruçar sobre esse problema, sobre essa questão, melhor dizendo, e possa propor à CAPES uma nova configuração dessas áreas de avaliação. Se nós tomarmos como, por exemplo, temos os Scopus como referência, né? Nós teremos o quê? 26, se não me engano, 26, 27 áreas de avaliação. Se não me engano, são 26. Então, nós podemos trabalhar muito bem com o menor número de áreas. Com isso, nós vamos ter um processo muito mais eficiente de avaliação das nossas propostas. Uma outra mudança que nós pretendemos fazer dentro desse processo, mas é uma questão mais operacional, é que a pandemia está nos ajudando, né? Aliás, não está nos ajudando, está nos chamando a atenção, é que nós podemos trabalhar muito bem à distância, sem que nós possamos ter reuniões presenciais em grande frequência. Então, o processo de avaliação, nós pretendemos que esse processo de avaliação ele possa ser mais dinâmico, em que os grupos os avaliadores, ad hocs, dos comitês de avaliação, eles possam trabalhar à distância sem problema nenhum, tá? E que eles possam apresentar seus trabalhos, suas contribuições, que a partir de uma comissão mais que presencialmente possa, então, trabalhar em cima desses resultados que forem dispersos no país todos e possamos, então, ter uma economia de tempo, economia de recursos, uma maior racionalidade do processo e, com isso, melhor eficiência, naturalmente. Também nesse processo, nós estaremos exigindo, a partir de então, que os avaliadores se responsabilizem por seus respectivos pareceres. Todos os pareceres serão devidamente assinados pelos seus avaliadores e que são os responsáveis pela análise científica das propostas e que os processos de avaliação, as instâncias de deliberação, elas possam estar baseadas unicamente em avaliações bastante consistentes feitas pelos respectivos comitês. Que não seja feita uma socialização excessiva como é feito hoje, é uma crítica que eu faço ao processo de avaliação, mas que haja o responsável por aquilo com o conhecimento necessário para que aquele parecer ele possa ser considerado nas instâncias de deliberação. Bom, creio que talvez esteja me alongando um pouco mais, vou falar um pouco mais rápido daqui para frente, mas o PROAP e o PROEX, né, são dois assuntos bastante importantes. Nós vemos a necessidade de fazer alguma revisão nesses programas de apoio à pós-graduação, aos programas de excelência e os demais programas das instituições públicas, que é o PROAP, porque nós verificamos o seguinte, esses programas eles foram concebidos para que o apoio financeiro fosse dado em função do número de matriculados do programa. Olha, a CAPES não é a única agência de fomento da pós-graduação. Nós entendemos que temos, sim, em função do número, mas do número de bolsistas da CAPES. Então, a ideia é que nós possamos repensar esse PROAP e também o PROEX, no sentido de que nós possamos ter os recursos alocados em função do número de bolsistas, não em função do número total de alunos de determinado programa. O que nós observamos ao longo do tempo também é outra distorção bastante grande. Nós sabemos que no passado, aí há
se eu não me engano, 2013, 2014, houve uma redução de recursos bastante significativa para o PROAP e o PROEX. E, em função disso, talvez, vamos dizer assim, a implementação desses programas não foi feita conforme a concepção original. O que eu estou me referindo? Estou me referindo ao fato de que toda vez que quando um programa perdia alunos, ou seja, quando ele tinha um menor número de alunos, esse valor alocado ao programa não era atualizado. Tá? Não era atualizado. Ou seja, temos exemplo de programas que ficaram estagnados, tá? E continuaram recebendo o mesmo valor de PROAP e PROEX. Ao passo que outros programas que cresceram em termos de número de alunos e esses valores não foram acompanhados. Então, precisamos, então, rever esse programa de tal maneira que nós temos um modelo mais isonômico, mais justo. E o que é que nós estamos propondo? Tivemos uma reunião recente com o FOPROP e vamos nomear uma comissão para apresentar propostas de revisão do PROAP e do PROEX, no sentido de que nós possamos ter um modelo mais justo. Tá? A nossa proposta inicial, preliminar como ponto de partida, é que essa distribuição de recursos fique restrita, é claro, defendemos que seja em função do número de alunos, mas dos alunos bolsistas da CAPES. Bolsistas da CAPES. Tá? E também que nós possamos ter uma maior flexibilidade na execução orçamentária desses recursos. Tá? Os programas 6 e 7, eles têm hoje uma flexibilidade bastante grande, ou seja, os recursos são administrados diretamente pelos seus coordenadores. Nós estamos estudando possibilidades de fazer algo semelhante, ou que esses recursos sejam, no caso de programas abaixo desses de 6 e 7, 5, 4 e 3, possam ser administrados pela Pró-Reitoria, diretamente, tá? Mas em alguns casos isso também incorre nas mesmas dificuldades, ou então diretamente pelos coordenadores de curso. Quando eu digo Pró-Reitoria, eu digo Pró-Reitor, não digo Pró-Reitoria como instância administrativa. Das universidades públicas, sobretudo as federais, os recursos, ao entrarem na conta única da universidade, eles demandam uma complexidade muito grande de execução orçamentária. E são poucos os casos em que se chega ao fim do ano e não se consegue executar aqueles recursos. Então, vamos estudar uma forma de flexibilizar isso. Nas universidades estaduais, eu não sei se a USP ela também se enquadra nesse sistema, mas as demais estaduais têm uma dificuldade. Sim. Nós temos dificuldades semelhantes. E toda a regulamentação do gasto do dinheiro para a universidade, então essa sua iniciativa seria muito bem-vinda pelos nossos programas. Pois é, Carlos. Então nós vamos, isso já coloquei aqui no radar como ponto fundamental, uma das principais ações que nós estaremos, até o meio do ano, estaremos definindo. Nós queremos fazer isso de maneira rápida, tá? O mais rápido possível, temos condições de fazer isso, tá? Preciso apenas de subsídios para que a gente possa tomar decisão, tá? De tal maneira que nós tenhamos essa flexibilidade mais implementada. Tá? Então, basicamente, o PROAP e o PROEX são essas mudanças. O que nós vamos fazer? Estamos já em maio. A nossa proposta seria nós liberarmos agora em junho já os recursos com o mesmo padrão distribuição que tem sido utilizado até agora. Não há tempo de rever. Tá? E para que ninguém se sinta prejudicado, nós vamos liberar até junho agora 50% dos recursos com base naquilo que está projetado. Tá bom? Bom, a partir daí,
50% restantes serão já distribuídos com base nesse novo modelo, e nós pretendemos fazer essa distribuição desses 50% entre agosto e, no mais tardar, em setembro. Tá? Ou seja, não é nada muito complicado a gente mudar esses procedimentos. Então, creio que em agosto, na retomada das atividades, no mais tardar início de setembro, nós possamos estar implantando esse novo modelo e liberando os 50% restantes dos recursos do PROAP e do PROEX. Bom, por fim, gostaria de falar rapidamente sobre o programa PNPD. A USP eu creio, a universidade com o maior número de bolsas PNPD do país. São 351 bolsas PNPD na sua totalidade. Tá? Hoje nós temos no sistema cerca de 3.500 bolsas do PNPD, e é um programa que precisa ser completamente revisto. Tá? Eu creio que os objetivos que motivaram, ou seja, as razões que motivaram a criação desse programa no passado, elas não necessariamente se aplicam ao momento atual, ou seja, e mesmo a forma de implementação desse programa, ela foge, inclusive, até a concepção original, quando a gente vai analisar se a gente analisa, a bem da verdade, quando a gente analisa alguns aspectos da motivação, eles são atuais. E eu defendo que eles sejam mantidos. Mas a própria implementação do programa, ela sofreu um desvio de percurso. Houve uma certa distorção nesse sentido. Nós temos hoje, para vocês terem uma ideia, nós temos cerca de 10% dessas bolsas, um pouco mais de 10%, em programas conceito 3. Olha, nós estamos falando no Programa Nacional de Pós-Doutorado. Qual é a ideia de um programa? Você pode pensar várias facetas desse programa, né? Mas quando nós falamos no programa de pós-doutorado, nós estamos nos referindo, em princípio, em tese, em oportunidade para que doutores possam desenvolver atividades de ponta em um programa que possa oferecer essas condições. Ou seja, seria uma qualificação adicional àquele que já está com a sua formação acadêmica completa. O doutor é aquele que deve ter capacidade de liderança de pesquisa, o doutor é aquele que atingiu a sua qualificação mais alta, é o doutorado. O pós-doutorado é algo que vem para agregar em aspectos específicos, não é? Ou seja, melhorar a sua capacitação, e isso nós temos naturalmente que observar que isso deve ser feito em programas que possam, de fato, contribuir. Então, eu não imagino que um programa nota 3, olha, e vejam só, programas nota 3 seja programas sem doutorado. E nós temos hoje 370 bolsas de pós-doc em programas nota 3. Ou seja, houve um desvirtuamento do objetivo do PNPD. Precisamos, então, repensar como. Eu não estou dizendo com isso que nós não devemos ter uma atenção especial a programas 3 que sejam emergentes, programas 3 que sejam estratégicos, que nós possamos ter alguém com doutorado, que não tem vínculo empregatício com aquela instituição, para auxiliar vamos dizer assim, no fortalecimento daquele programa. Eu reconheço que essa demanda ela existe, mas não dentro de um programa nacional de pós-doutorado. Acho que nós precisamos criar outras formas de atingir esse objetivo. Então, se nós pegarmos quase que a metade, mais da metade das bolsas de pós-doc, hoje, elas estão em programas 3 e 4.
alguma coisa precisa ser repensada. Alguma coisa precisa ser repensada. Então, a ideia é que nós possamos atingir a todos aqueles aspectos, aliás, contemplar todos aqueles aspectos que foram levantados quando, na origem, eu creio que lá em 2000 começou a se falar, em 2007 começou a se falar no PNPD, ou seja, voltados para a inserção de doutores, fixação de doutores, fortalecimento de programas, participação em projetos avançados voltados para a inovação e assim por diante. Acho que tudo isso é muito válido, mas nós precisamos ter programas específicos para atingir esses objetivos específicos. E é nesse sentido que nós já começamos a trabalhar nessa direção. Quando nós lançamos o programa CAPES Epidemias, nós vamos verificar em que todos os editais, todos os 3 editais, nós tivemos bolsas de pós-doc. Tá? Bolsas de pós-doc. Oportunidade em que os programas terão de ter alguém ali para melhorar a sua capacitação ou dar uma resposta mais imediata àquele projeto de pesquisa. Então, nós estamos pensando, inclusive, Carlote, de termos aqui uma nova modalidade de bolsa, em que nós chamemos bolsas pós-doc aqueles mais voltados à capacitação, à qualificação do jovem doutor ou do doutor maduro que queira se redirecionar suas atividades para uma determinada área, ou seja, dentro do contexto da formação, da qualificação. E nós possamos criar um outro tipo de bolsa que venha ser para atender aquelas demandas relacionadas a fortalecimento de determinados programas, a participação de projetos específicos em determinada universidade, e assim por diante. Ou fixação de doutores em determinadas regiões. Basicamente, seriam esses direcionamentos, essas demandas que nós temos observado. Nós estaremos lançando agora 2 novos editais. Ou seja, em menos de 3 meses, nós estamos aqui na CAPES bastante ativos. Talvez por conta até da pandemia, esse é um resultado positivo da pandemia, a gente tem mais tempo de estar trabalhando de forma mais ativa. Mas vamos lançar mais 2 editais, bastante significativos. Um voltado para a Amazônia Legal, para as demandas específicas, consideradas estratégicas para a Amazônia Legal, onde nós já vamos redirecionar também, ter a possibilidade de ter pós-docs voltados para as demandas que forem identificadas nessa região. Basicamente, nós vamos ter na Amazônia Legal, para a Amazônia Legal, nós vamos ter 2 ênfases de atuação. Uma voltada para a consolidação de programas, tá? Consolidação de programas, e outra para a nucleação de novas áreas de atuação de determinado programa. O programa já está consolidado, mas ele quer abrir uma nova frente, uma nova linha de pesquisa, uma nova área de concentração, voltada para demandas específicas, porque é estratégica para cada região, então nós vamos ter essa condição. E essa ideia nós vamos estender para vários outros programas, inclusive um que nós estamos discutindo no momento, com as FAPs dos estados, né, já há algum tempo. Esse programa, na realidade, já existe, né, de parceria com as FAPs dos estados, e nessa direção também, no sentido de que nós possamos atender a programas emergentes, nesse caso vão ser programas emergentes, que mesmo aí em São Paulo é sempre uma referência, mas temos naturalmente programas também emergentes aí em São Paulo, que precisam de um apoio, e programas mesmo programas que têm um conceito mais baixo, por alguma razão, faltou historicamente algum apoio, um redirecionamento, e nós precisamos apoiar porque eles são estratégicos em determinada região. Tá? E outros nós vamos também voltados para projetos específicos de
desenvolvimento e inovação. Então, estaremos, então, nesses programas, tendo a possibilidade inédita de termos também programas, bolsas de pós-doc. Tá? Talvez a gente, e aí nós vamos denominar essas bolsas de maneira diferente para diferenciar o objetivo dessas bolsas, certo? Se for para a qualificação do professor, do docente, do pesquisador, ele será pós-doc, como é um conceito mais universal. Mas se for para trabalhar em projetos específicos, com objetivos específicos, nós teremos uma nova denominação para essa bolsa. Nós não podemos continuar com o programa do jeito que ele está concebido. Hoje, pela legislação que nós temos vigente, a bolsa de pós-doc ela tem validade por 60 meses. Olha, convenhamos, você desenvolver um pós-doc por 60 meses, isso é irreal. Ou seja, se um bolsista ele ingressar em determinado programa, ele pode ficar 60 meses em um estágio pós-doutoral. E se ele mudar de programa, ele tem direito, porque nada isso acontece, nós temos observado que isso também é uma realidade. Se ele muda de programa, ele tem direito a mais 60 meses. Então, se nós analisarmos bem, esse programa foi desvirtuado para suprir uma demanda de pessoal, de profissional, em determinada universidade. E isso não é isso que a CAPES quer. Esse não é o objetivo desse programa de pós-doc. Então, o que é que nós estamos fazendo hoje com o PNPD? Nós vamos repensar esse programa. Ninguém que tem nenhum bolsista ativo vai perder a sua bolsa, tá certo? Nós vamos manter, tá? Mas nós não vamos abrir novas demandas para novas demandas do PNPD. Ou seja, aqueles programas, aqueles bolsistas que estão ativos, eles poderão ter sua bolsa até renovada pelo período de 60 meses, porque é um direito adquirido, nós entendemos, que está lá na legislação vigente. Mas não estaremos mais fazendo substituição, tá? Porque na aplicação do PNPD para os programas de demanda social, vamos dizer assim, a oferta de bolsas é para o indivíduo. Não há um projeto por trás formalmente estabelecido com a CAPES para a concessão de bolsas PNPD. Tá? E isso será feito através desses programas especiais, programas hoje vigentes estratégicos e outros que venham ser concebidos, como, por exemplo, esses da pandemia. Então, lá tem uma cota, com tempo determinado, para desenvolver determinada atividade, como da Amazônia Legal, como esse com as FAPs. Mas não de uma forma genérica, porque isso gera uma distorção bastante grande na concepção do programa. 14 bolsas por programa. Como? 14 bolsas em um determinado programa e outros só com uma bolsa. A professora Zena está lembrando também que há uma assimetria bastante grande. Tem programas com 14 bolsas de pós-doc, tá? E outros programas muito fortes, programas realmente com um potencial bastante grande, com uma bolsa. Tá? Então, a gente precisa repensar isso e gostaria de solicitar a compreensão de toda a comunidade da USP, porque ela é bem representativa, não só em função do número de bolsistas do PNPD hoje, em função do número de pesquisadores que a USP tem, pela relevância que essa grande universidade tem para o país. Tá? Eu creio que são essas as observações que eu gostaria de colocar. Espero ter ficado bastante claro aquilo que nós pensamos, aquilo que nós vemos como grandes desafios. E, mais uma vez, conclamando a todos para que nós possamos fortalecer cada vez mais a ciência brasileira e trabalhar para que a nossa pós-graduação possa se consolidar, para que o resultado das nossas pesquisas
para que a nossa ciência seja considerada uma ciência de relevância. E nesse sentido, naturalmente, eu não toquei nesse assunto, mas no processo de avaliação, temos aí um repensar sobre o Qualis, né? Esse é um outro desafio bastante grande, da maneira que a nossa ciência possa ser vista lá fora, não é, como uma ciência de qualidade, não apenas em algumas áreas, mas em no maior número de áreas possível, e que essa percepção ela seja evidenciada em citações, porque é uma maneira objetiva que nós temos de verificar se aquilo que nós estamos fazendo aqui tem relevância em termos, vamos dizer assim, internacionais. Tá? Mas esse é um outro assunto que nós podemos depois, com mais vagar, fazer até quem sabe, uma apresentação específica sobre aquilo que está sendo concebido em termos de qualis, o que a gente está chamando de qualis único. Né? Nós vamos ter um único qualis para todo o Sistema Nacional de Pós-Graduação. Essa é uma área que precisamos ainda nos aprofundar bastante. Então, quero agradecer a oportunidade e dizer que estamos à disposição para o debate franco, transparente, de tal maneira que nós juntos possamos consolidar cada vez mais o nosso Sistema Nacional de Pós-Graduação. Então tá bom, Benedito. Eu queria agradecer a sua participação. Acho que a comunidade vai ouvir com atenção cada segundo da sua fala aqui. Nos próximos dias nós vamos poder discutir bastante aqui na universidade. Nós já encaminhamos alguns documentos para a CAPES e nos colocamos à disposição para discutir com vocês. Você colocou alguns pontos importantes em termos de estrutura da distribuição de bolsas, da avaliação, do novo modelo de avaliação, tanto o impacto na produção, quanto o número de áreas, o PNPD. Então, a USP, felizmente, ela tem um quadro muito grande de professores que poderão colaborar com qualquer discussão que você queira fazer, que você queira levar. Certamente, os nossos professores aqui, em cada área que você citou, nós podemos interagir com a CAPES, no sentido de aperfeiçoar sempre o sistema de pós-graduação. Acho que o tamanho da USP, ele torna difícil a gestão, mas ele tem essa facilidade, que nós temos um número de quadros muito grande para colaborar, tanto internamente, quanto sempre que a agência solicitar, nós vamos estar à disposição de vocês. Viu? Então, Zena, muito obrigado pela sua participação. Professor Benedito, muito obrigado. Então, o meu objetivo agora é distribuir essa nossa participação, a nossa conversa, para todos os alunos e orientadores da universidade, e agradeço novamente na pessoa do professor Varran, e vamos aguardar nos próximos dias aí que a comunidade possa entender a sua mensagem e que nós possamos interagir cada vez mais com a agência. Muito obrigado, Benedito. Um grande abraço. Então, bom dia. Até mais, tudo bom para vocês. Tá bom, tchau.